ocorre na fase líquida do álcool. Mas e a reação de combustão da parafina, que é sólida? Como será? Bom, agora é só observar. A chama é amarela. Na experiência do álcool não tinha fumaça, nem na do gás de cozinha, lembra? Agora presta atenção. Nossa, a vela acendeu só de aproximar o fósforo. Agora vamos acender essas outras velas aqui. Agora presta atenção, Tá Maria. bom. Olha, a fumaça inflamou. Será que isso aí tem a ver com... Calma. Calma que nós vamos fazer outra experiência com a parafina. Tá bom, deixa que eu leio. Espere formar um líquido na parte superior da vela. Tá lá. Pingue o líquido. Olha, o pingo vai endurecendo. O que a gente pode concluir de todas essas observações sobre a reação de combustão da parafina? Bom, a gente pode ver que a chama dela é amarela, né? E pouco difusa se comparada com a do gás de cozinha e com o álcool. E também que ela solta uma fumaça bastante escura. E essa fumaça é um combustível poderoso. Muito bem, Maria. Claro, só de encostar, de aproximar aqui o fósforo da fumacinha, acendeu o pavio. E tem outra coisa que a gente pode observar também no final da experiência, né? É que quando a gente pingou a parafina, ela estava em estado líquido. E aí ela endureceu e ficou em estado sólido. É porque esse líquido é a própria parafina da vela. Exatamente. Nossa, deu para tirar um monte de conclusões, né? Agora que a gente já observou reações de combustão com GLP, etanol e parafina, o que será que a gente pode concluir? Observando os 3 experimentos, podemos chegar à nossa primeira conclusão. No caso dos combustíveis sólidos e líquidos, é necessário que eles passem a fase gasosa para ocorrer a reação de combustão. Podemos concluir ainda que o álcool tem a propriedade de evaporar-se mais facilmente que a parafina, e por isso, como a gente observou, a chama é mais difusa. Já o GLP é um gás e produz a reação de combustão sem precisar mudar de estado. E sobre a cor da chama, você está lembrado que cada chama tinha uma cor diferente? Por que será que isso acontece? Engraçado, né? Azul, amarelo, por que será, hein? Eu já entendi, está aqui no livro, né? A diferença na cor das chamas, do álcool e da vela, é por causa da quantidade de oxigênio presente na chama. A da vela é mais amarela e mais intensa porque as partículas presentes na fumaça escura, chamadas de fuligem, tomam o lugar do oxigênio e a combustão é incompleta. Isso quer dizer, então, que na chama azul da combustão do gás não há formação de fuligem e a quantidade de oxigênio é maior. E daí a combustão é completa. Exatamente. E olha só, ó, a temperatura da chama azul é mais alta do que a temperatura da chama amarela. Por isso que a chama do fogão a gás, que tem a combustão completa, é muito mais eficiente para cozinhar do que a chama amarela do fogão a lenha. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Chama, fogo. Alguma vez você já pensou sobre o fogo? Sobre a importância dessa chama na história da humanidade? Pois o fogo foi talvez um dos maiores desafios da natureza que os nossos ancestrais já enfrentaram. A cor, a forma e mesmo o poder de destruição do fogo fascinaram os primeiros homens, que ganharam um poderoso aliado quando aprenderam a dominá-lo. De posse do fogo, o homem pôde se defender dos animais, do frio e de outros inimigos naturais. E além disso, pôde cozinhar seus alimentos, o que contribuiu bastante para o bem-estar dos primeiros seres humanos. A gente pode até dizer que o fogo foi a primeira tecnologia transformadora que os seres humanos adaptaram às suas vidas e que, sem dúvida, colaborou bastante para a evolução do ser humano. Hoje, a gente pode até carregar o fogo no bolso. Hoje carregamos o fogo em nossos bolsos, potencializado nas caixas de fósforos e nos isqueiros, o que representa também um grande avanço tecnológico. Se o domínio do fogo pelos nossos ancestrais trouxe grandes consequências nas suas relações com o meio ambiente, hoje o domínio dessa tecnologia representa uma maior responsabilidade da nossa parte com o meio ambiente. Isso é muito sério. Ao mesmo tempo que o domínio de toda essa tecnologia proporciona um bem-estar ao ser humano, ela também traz muitos problemas ao meio ambiente. As queimadas indiscriminadas das florestas, por exemplo, alteram profundamente as relações entre as espécies que vivem naquele ambiente, chegando mesmo a extinguir algumas espécies de animais. O solo, sem a sua cobertura natural, fica desprotegido, causando erosões e diminuindo a sua fertilidade. E ainda, como a gente já viu, o gás carbônico liberado nas reações de combustão
é o principal causador do efeito estufa, que está levando a um aumento gradativo da temperatura média do planeta. Aqui tem outro exemplo de como a tecnologia pode trazer consequências negativas para o nosso meio ambiente. Inegavelmente, a invenção dos motores à explosão, que utilizam energia das reações de combustão, trouxe grandes benefícios para a humanidade. Só que, por outro lado, o domínio dessa tecnologia também causou um grande impacto sobre o meio ambiente. É o que eu sempre digo, Maria, a gente deve sempre se interessar por esses assuntos, viu? Claro, né? Eles dizem respeito à nossa vida e depois eu também sofro as consequências da destruição do meio ambiente, viu? Exatamente, a gente se interessa por esses assuntos para ajudar na preservação do nosso planeta. Ai, tô tão cansada. Ah, também, né? A essa hora. Eu não sei se amanhã eu vou conseguir chegar bem cedinho aqui, viu? Mas não foi a senhora que sugeriu que a gente ficasse aqui depois do expediente para fazer as experiências do livro? Brincadeirinha, amanhã bem cedinho eu tô aqui, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau. Eu acho que eu também já vou embora, sabe? E você aí, hein? Que tal fazer uma boa revisão da nossa teleaula de hoje? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que as reações de combustão podem ser completas e incompletas. Viu que as combustões completas produzem chamas azuis de alta temperatura e as incompletas produzem chamas amarelas e fuligem. Viu também que as reações completas liberam maior quantidade de energia que as reações incompletas. E então, deu para acompanhar bem as experiências? Legal! Mas mais legal ainda é você mesmo fazer essas experiências. Elas estão explicadas com todos os detalhes no seu livro. Boas observações e até a próxima. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Video Show, o lar docilar do mago Paulo Coelho. Um papo com a psicóloga do Domingão do Faustão e o novo clipe de Zizi Posse. Neste sábado, 2 da tarde, no Video Show. Sabe, outro dia eu tava pensando numa coisa. Nada nesse mundo é isolado. Essa casa aqui, por exemplo. Ela é uma casa no meio de outras que formam esse quarteirão, que é um dos quarteirões desse bairro, que fica numa grande cidade, que é uma das cidades do nosso país, que é um dos países do nosso continente, e que, por sua vez, é um dos continentes do nosso mundo, o planeta Terra. Tudo o que acontece nesse mundo vai acabar afetando essa casa aqui. Por isso, é muito importante que você conheça muito bem o mundo em que vive. E cada dia mais a gente sabe tudo o que se passa nesse mundo. Você já reparou como as informações chegam cada vez mais depressa? O progresso das telecomunicações é incrível. Antigamente, as pessoas demoravam para ter notícias de outras partes do mundo. As pessoas sabiam apenas o que se passava em suas aldeias. Agora, as distâncias diminuem a cada momento. E nós vamos tendo cada vez mais a consciência de que se vive num mundo grande e complicado, que a gente precisa entender. A partir desse módulo que nós vamos iniciar hoje, você vai ficar conhecendo um pouco mais sobre esse nosso mundão. Vai ficar por dentro do que acontece nessa grande aldeia global que é o planeta Terra. E eu, como sou curioso, vou nessa. Nessa primeira teleaula do módulo, você vai constatar as diferenças e semelhanças entre as nações que formam o mundo atual. Vai verificar que o mundo tem passado por profundas mudanças nos últimos anos, causadas pela expansão do mercado mundial e pelas novas tecnologias. E vai conhecer as razões que separam os países industrializados do norte dos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos do sul. Agora, prepare-se para sintonizar com esse mundo imenso de que você faz parte. A nossa teleaula está mandando seus sinais para todo o Brasil.
Oi, tudo bom? Eu sou a Ana. Eu trabalho na editoria internacional de um grande jornal. E eu vou poder levar para você notícias do que acontece no mundo inteiro. Afinal, diariamente, as agências de notícias mandam para cá centenas de informações. E o nosso trabalho aqui é selecionar essas notícias para compor as matérias que vão sair no jornal. A matéria está pronta, Ana? Ah, essa aqui é a Rosa. Ela é editora responsável pelo fechamento de pauta das notícias internacionais. Isso mesmo. Todos os dias eu e a Ana recebemos muitas informações e decidimos quais serão publicadas. Conforme o caso, nós realizamos uma pesquisa detalhada sobre um problema que afeta o mundo atual. Agora mesmo nós estamos envolvidas em uma matéria cujo objetivo é avaliar as mudanças que ocorreram na Europa Oriental desde a queda do Muro de Berlim em 1989. Você está bem por dentro dessa história, não tá? Então é bom ficar. O Muro de Berlim, também conhecido como o Muro da Vergonha, separava geograficamente a cidade de Berlim em duas partes, uma capitalista e outra comunista, o que refletia a divisão da Alemanha. Esta separação ocorreu depois do término da Segunda Guerra Mundial e da vitória dos países aliados sobre o nazismo. Com a derrubada do muro em 1989, as duas Alemanhas iniciaram um processo de reunificação, que marcou também o início do fim dos regimes autoritários no leste europeu. Quantas coisas mudaram nos últimos anos, né, Maurício? Bom, você lembra da União Soviética, né? Que era uma grande potência mundial ao lado dos Estados Unidos. Bom, de repente, da noite pro dia, não existe mais a União Soviética. É verdade. E a queda do Muro de Berlim? Foi um dos acontecimentos mais marcantes do fim do século XX. Você sabe que eu cheguei a ler num artigo que esse acontecimento provocou uma reviravolta tão grande no mundo que muitos afirmam que o século XX terminou naquela noite. Bom, você lembra como era antes, né? Com aquela história de Guerra Fria. E você? Sabe o que foi essa tal de Guerra Fria? É o nome que se deu à disputa entre as duas grandes potências mundiais, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, essas potências procuraram expandir suas áreas de influência, marcando, desse modo, a geografia do mundo contemporâneo. A Europa foi então dividida em duas grandes zonas. A Europa Ocidental, alinhada com os Estados Unidos, composta por países como a Inglaterra, a França, a Alemanha Ocidental, a Itália, e a Europa Oriental, alinhada com a União Soviética, e que conjugava países como a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Alemanha Oriental, a Iugoslávia, entre outros. Berlim, Alemanha. Tudo bem aí, Nelson? Os negócios aqui estão meio emperrados. Sabe, estou com dificuldade de arranjar financiamento para o nosso projeto. A verdade é que a época não é apropriada. Isso aqui está meio confuso com a unificação das duas Alemanhas. Aliás, é impressionante o que está acontecendo aqui no leste da Europa. Acompanhar pelo telejornal é uma coisa, mas ver de perto é outra. Eu nunca vi tanto ódio acumulado. É uma coisa preocupante, mesmo. Amigos meus sugeriram que eu fosse ao Japão. Bem, qualquer novidade, eu mando notícias. Um abraço. Olha, o que eu sei, Antônio, é que durante esse período aí da Guerra Fria, foi muita guerra de verdade, viu? Quem é que nunca ouviu falar? Ouviu um filme sobre a guerra do Vietnã ou da Coreia, né? Tinha até aquela coisa de Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, que um era ajudado pelos russos e o outro era ajudado pelos americanos. Mas as duas potências nunca se enfrentaram diretamente, hein, Pedrão? Ainda bem, né? Porque a quantidade de armas nucleares que eles possuíam, se uma atacasse a outra, não ia sobrar ninguém pra contar a história. Eu li que eles tinham um arsenal capaz de destruir várias vezes o planeta Terra, Pedrão. Olha isso. É, né? Agora, sabe o que eu gostaria de saber? O porquê e o que de fato que ocasionou o fim da União Soviética. Tá aí uma boa pergunta, hein? Não é? O que tem que ficar bem claro na matéria é que estavam em jogo dois tipos de economia. A soviética, com seu planejamento estatal centralizado, e a capitalista, representada pela concorrência de grandes empresas no mercado. Justamente. E eu tenho aqui uma pesquisa que explica bem isso, quer ver? Olha, nas últimas décadas aconteceu uma incrível expansão desse mercado mundial. Em toda a história da humanidade, nunca tinha se visto tamanho crescimento das trocas internacionais. E essa expansão do comércio se deve ao crescimento do papel desempenhado pelas empresas multinacionais. Empresas como essas que operam aqui no Brasil, a Ford, a General Motors, a Volkswagen, a Fiat e tantas outras. E o que essas empresas fizeram? Elas separaram as diversas fases da produção entre diferentes países,
transportando as peças e componentes entre eles. Assim, aumentaram a circulação internacional de mercadorias e ampliaram as dimensões do mercado mundial. Exatamente. E é bom lembrar também que nos anos 70, esse mercado mundial foi abalado pela crise do petróleo. Esses conflitos com os países que controlavam a produção de petróleo acelerou a mudança no tipo de mercadoria que circulava no mercado mundial. Quer dizer, reduziu-se a importância das matérias-primas e energias e passaram a predominar as mercadorias de tecnologias avançadas. E foi aí que começou a grande corrida entre as empresas multinacionais dos Estados Unidos, Japão e Alemanha Ocidental para ampliar suas posições no mercado mundial. E isso fez com que a Guerra Fria passasse do campo militar para o campo tecnológico. Essa é uma ideia bacana para a gente colocar no artigo, Ana. Os exércitos não eram mais formados por soldados, mas sim pelos milhares de funcionários das grandes corporações espalhadas pelo mundo. Aliás, o avanço tecnológico, os progressos na telecomunicação são dados importantes também. Sem esquecer da computação, a computação aplicada às diversas fases de produção revolucionou como nunca as possibilidades do mercado mundial. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi bem. Quer dizer, então, que o fim da União Soviética e da Guerra Fria aconteceu porque o planejamento estatal centralizado tornou-se obsoleto e não foi capaz de acompanhar o desenvolvimento das novas tecnologias, principalmente das telecomunicações. É uma das principais razões. Mas essa questão é complicada. Várias outras causas podem ser apontadas. Um outro fator que pode ajudar a compreender essas mudanças é o fato de que a União Soviética e os países do leste europeu não conseguiram solucionar os seus conflitos internos. Isto é, disputas de nacionalidades entre os diferentes povos que integravam esses países. Um exemplo disso é a dissolução da Iugoslávia e a terrível guerra de extermínio entre sérvios, croatas e bósnios, que são os povos que formavam esse país, juntamente com os macedônios e os eslovênios. Além disso, havia muita insatisfação interna também. Pedrão, eu li um artigo no jornal que dizia que algumas pessoas eram privilegiadas pelo governo, ou seja, haviam certas mordomias para altos funcionários. Enquanto isso, algumas pessoas ficavam horas na fila esperando produtos básicos. E sempre a velha história, hein? Que coisa, né, Maurício? Eu estava pensando aqui. Será que essas coisas afetam todo mundo? Quer dizer, como é que a nossa cidade foi afetada pela queda do Muro de Berlim? Nós não recebemos nenhum refugiado do leste europeu. Mas pensa bem, nós vimos como foi grande o desenvolvimento de novas tecnologias nos últimos anos, né? Com novos produtos, novas maneiras de produzir esses produtos, computadores, coisas que dependem cada vez mais de um conhecimento técnico. E o que é que isso acarretou? Esse avanço tecnológico ampliou ainda mais o fosso que separa as nações industrializadas do hemisfério norte dos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos do hemisfério sul, ou seja, nós. Meu velho, o fim da Guerra Fria não acabou com as tensões internacionais, não. E uma delas é esse conflito norte-sul. O grande problema aqui é que a distância que separa o norte do sul está aumentando rapidamente. É cada vez mais brutal a desigualdade entre os níveis de desenvolvimento humano dos países industrializados e o restante do planeta. Olha só, os países industrializados já detêm cerca de 2/3 do comércio internacional de produtos de alta tecnologia, que representa a parcela que mais cresce no mercado mundial, enquanto os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento fornecem matéria-prima e energia com preços declinantes nesse mercado. Essa diferença aparece na expectativa média de vida, que nas economias avançadas gira em torno dos 76 anos, enquanto nos países subdesenvolvidos não atinge os 60 anos. Também a alfabetização dos países ricos é quase 100%, enquanto nos países do sul sequer atinge 75% dos habitantes. Isso explica, em parte, as grandes migrações internacionais, onde os pobres do sul tentam encontrar o caminho da sobrevivência nos países do norte. Está bom, Ana. Mas acho que nós poderíamos acentuar um pouco mais que, apesar dos conflitos entre os blocos econômicos dos países ricos do norte, eles se unem contra o que poderia ser a invasão da miséria do sul. E então aqui caberia acentuar um pouquinho a saída dos brasileiros para trabalhar na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Tem razão. Isso acontece também com africanos, asiáticos, outros latino-americanos. Tudo bem, eu vou dar uma melhorada nisso aqui.
Vai ser uma ótima matéria inicial sobre a nova ordem mundial. A cada dia nós vamos pegar um novo bloco que está disputando a hegemonia do mercado mundial. Como essa globalização nos afeta? Hello, how are you? Olha, não está vendo nenhum engano não, essa não é uma aula de inglês. Nós estamos começando mais uma aula de geografia do Telecurso 2000. Mas por que eu estou falando inglês? Bom, porque o assunto desta teleaula é justamente a América do Norte. Na teleaula de hoje, você vai conhecer um pouco mais de perto a mais importante economia nacional do planeta, os Estados Unidos da América e seu vizinho, o Canadá, situado no extremo norte do continente americano. Vai saber quais foram os fatores mais importantes para o desenvolvimento dessas nações e constatar a grande influência dos Estados Unidos em diversos países do globo. Influência que muitas vezes não coincide com as aspirações de autonomia nacional dos países em desenvolvimento. É claro que este tema fala bem de perto pra gente. A cultura norte-americana, através da língua, do cinema e até mesmo do seu padrão de consumo, é bastante conhecida por todos nós brasileiros, influenciando muito dos nossos hábitos cotidianos. Por isso é importante a gente conhecer como se formou esse poderoso país. Então, atenção que a nossa teleaula está começando, ou se preferir, attention. New York, Estados Unidos da América. Oi, Neco. Tudo bem aí em Juiz de Fora? Aqui em Nova York tá tudo mais ou menos. A vida não é nada fácil. Tá certo que a mão de obra vale muito mais por essas bandas do que no Brasil. E vai dando pra juntar um dinheirinho. Mas a vida é muito sacrificada e a gente sente muita solidão. Tô com saudades dos amigos, da família, da comida e do futebol. Um dia, quando vocês menos esperarem, eu estouro por aí. Dê um abração no pai e na mãe e diga que tá tudo ótimo para eles não ficarem muito preocupados. Um abraço do Gera. Rosa, tá tudo aqui, tô pronta. Ótimo! Então vamos dar sequência àquelas matérias sobre os blocos econômicos que disputam o mercado global, certo? Isso, e vamos começar atacando pelos Estados Unidos. Tem um pouquinho do Canadá também, mas é certo que não se compara a influência dos Estados Unidos com a do Canadá no panorama mundial. Mas uma coisa eles têm em comum, que são as dimensões continentais. São dois países com grandes territórios que precisaram ser conquistados. Aliás, eu tive uma ideia que pode ser um excelente ponto de partida. Pense no seguinte, Ana. Não se poderia pensar no poderio mundial econômico dos Estados Unidos sem pensar no imenso mercado interno formado pela grande população de alta renda. E como esse mercado interno foi sendo formado? Bem, primeiro pela grande rede de ferrovias e também pelas hidrovias construídas por todo o país no século passado. Depois, esse mercado foi consolidado pelas numerosas rodovias que cortam todo o país, construídas nesse século. E esse mercado está agora para ser ainda mais ampliado no século XXI pela infovia. Ótima ideia, Rosa. Mas seria bom se a gente soubesse bem o que é uma infovia. Infovia significa uma grande via ou estrada por onde circulam informações. Essa estrada só é possível graças ao avanço da tecnologia dos computadores, que juntamente com as telecomunicações permite acessar informações distantes num curto espaço de tempo. E não deve ser difícil encontrar material sobre a infovia, afinal ela é o principal projeto do governo norte-americano. E pelo que eu li, não vai ser nada barato. O custo vai ser assim de bilhões de dólares. Mas isso vai acelerar assim a troca de informações entre as cidades norte-americanas. Vai ser bárbaro. Então, ao trabalho. Tchau. Pronto, missão cumprida, vou para minha aula de inglês. É isso aí. É sempre bom aprender uma segunda língua. Afinal de contas, isso aumenta as oportunidades de trabalho. Ainda mais o inglês, que é falado no mundo todo. O meu professor de inglês me disse que para a maioria dos lugares que você viaja, você pode se utilizar do inglês para se comunicar. Porque afinal de contas, o inglês é uma língua universal. É. Como é que será que os americanos ficaram tão importantes assim no mundo, hein? Peraí, Pedrão. Você está querendo dizer os americanos do norte, né? Porque americanos somos todos nós. Ora, eu também queria ficar um pouco mais por dentro desse assunto.
Os Estados Unidos da América, situado na América do Norte, ocupa um grande território com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Ele é banhado por 2 oceanos, o Atlântico e o Pacífico. E sua população supera a cifra de mais de 250 milhões de habitantes. O Canadá, embora tenha um território equivalente ao dos Estados Unidos, é bem menos populoso. Tem apenas 25 milhões de habitantes, pois grandes extensões do seu território ficaram em terras de clima muito frio, o que limitou a expansão do povoamento. Como foi um país colonizado por ingleses e franceses, possui 2 línguas oficiais. O inglês é falado na maioria das províncias e o francês na província de Quebec. Do ponto de vista do quadro natural, os Estados Unidos e o Canadá podem ser vistos como 3 grandes conjuntos que compreendem as montanhas e planaltos antigos dos Apalaches e do escudo do Labrador na costa leste. Já na parte central estão as grandes planícies, que se estendem desde os Grandes Lagos ao norte até a foz do rio Mississippi ao sul. Na porção oeste são encontradas as grandes cadeias recentes, formadas pelas montanhas rochosas. Agora, o que eu gostaria de saber é o seguinte: desde quando que os Estados Unidos têm esse poder todo? Ah, Pedrão, eu andei lendo que desde o final do século passado, eles são conhecidos como a principal economia industrial do planeta. Mas já no século passado? É, principalmente depois da Guerra da Secessão. Guerra da Secessão? É, você nunca ouviu falar? Não. E você, também não? É o seguinte, Pedrão. O que diferenciava os Estados Unidos das demais nações europeias, já no século passado, era o seu imenso potencial natural. Mas esses recursos dependiam de uma determinada organização social para serem explorados. E coexistiam 2 formas de organização social nos Estados Unidos do século XIX. A do Sul, baseada em trabalho escravo, e a do Norte, baseada em trabalho assalariado. As 2 regiões disputavam a ocupação das terras férteis do Oeste. Essa disputa foi a origem da Guerra da Secessão. Um conflito de grandes dimensões, onde morreram mais norte-americanos que em qualquer guerra da qual os Estados Unidos já tenham participado. Com a vitória final do Norte sobre o Sul, acelerou-se o processo de industrialização, com o aproveitamento das grandes reservas naturais. Já no final do século, os Estados Unidos haviam suplantado a própria Inglaterra e a Alemanha como potência industrial. A Primeira Guerra Mundial, em 1914, acabou enfraquecendo ainda mais os países europeus e promovendo os Estados Unidos à condição de primeira potência mundial. Mas essa economia poderosa experimentou uma grande queda em 1929, quando a Bolsa de Nova York quebrou, iniciando o que ficou conhecido como a Grande Depressão. Mas a partir daí, da recuperação econômica que se seguiu, os Estados Unidos não pararam mais de crescer e impor o seu padrão de produção e consumo para o resto do mundo. Mas é preciso deixar bem claro que seria exatamente esse padrão de produção e de consumo. Que tipo de novidade ele trouxe para o mercado mundial? Bom, é preciso notar o seguinte: até o início do século, a produção norte-americana, ainda influenciada pelos ingleses, se baseava na indústria de bens de produção, como a siderurgia e material ferroviário, e em bens de consumo não duráveis, como alimentos e vestuários. Mas foi com o desenvolvimento da produção em série de automóveis nas linhas de montagem que os Estados Unidos ampliaram os limites do mercado para os bens de consumo duráveis, como os automóveis e os eletrodomésticos, permitindo sua popularização entre os trabalhadores. Quem aprimorou esse tipo de produção foi um homem chamado Henry Ford, o fundador das empresas Ford, que tinha a seguinte filosofia: todos os seus empregados deveriam ter um automóvel, o que, em outras palavras, significa que os seus empregados deveriam integrar o mercado consumidor para os seus produtos. Essa maneira de produzir ou consumir, chamada de Fordismo, modificou a face dos Estados Unidos a partir dos anos 30 e, depois da Segunda Guerra Mundial, foi levada para os demais países industrializados, como a Inglaterra, a Alemanha, a França e o Japão. Empresas como a General Motors, a Esso, a Ford, a IBM, a Coca-Cola passaram a atuar em todo o mundo, generalizando a maneira de viver dos norte-americanos. O Fordismo se baseia no emprego em larga escala de recursos naturais, como o petróleo, na produção de mercadorias seriadas, umas iguais às outras, e num grande sistema de distribuição, baseado na generalização do transporte rodoviário. Orlando, Estados Unidos da América. Oi, tudo bem por aí? Aqui nossa viagem está ótima.
As crianças conseguiram realizar o seu sonho de conhecer a Disney. Agora estamos conhecendo as cidades da região. Tem cidades muito bonitas por aqui. Mas eu tenho que ficar freando as crianças, porque tudo é feito para vender. É o paraíso do consumo. Eu nunca vi coisa igual. Se a gente não toma cuidado, adeus dólares, que, aliás, estão contadinhos. Logo nos veremos. Um abraço a todos. Oi, de que nacionalidade são esses filmes que você pegou? Esses filmes são de origem americana. Americanos. São dos Estados Unidos. Americanos. A maioria dos filmes que nós assistimos são norte-americanos. Isso acontece não apenas pela grande quantidade da produção cinematográfica, mas também pelo bom sistema de distribuição. A cultura norte-americana tem uma enorme penetração mundial e os seus ídolos são conhecidos no mundo todo. Isso acontece não apenas no cinema. As nossas classes, que têm poder de compra, adotam o padrão de consumo dos Estados Unidos. A maneira como compramos e vendemos é fortemente influenciada pela difusão do padrão norte-americano, pelo American Way of Life, ou seja, pela maneira americana de viver, que por sua vez foi influenciada pelo Fordismo. A pergunta é, será que este modelo de desenvolvimento norte-americano, baseado no Fordismo, serve para qualquer outra realidade nacional? Não, alguns países mesmo industrializados tiveram problemas para adotar esse sistema. É preciso pensar o seguinte, nos Estados Unidos existiam condições especiais, tais como uma grande reserva de petróleo, indústria pesada formada desde o século passado, e sobretudo aquele que nós conversamos, ferrovias, hidrovias e principalmente rodovias. Isso é verdade. Eu acabei de puxar uma pesquisa aqui no meu computador e ela dizia exatamente isso. Dizia que nos países europeus ocidentais e no Japão, essa maneira americana de produzir acabou aumentando a dependência da importação de petróleo dos países árabes. Isso porque eles não tinham reservas nos seus próprios territórios. Agora, você imagina o efeito que teve a entrada das empresas norte-americanas nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento como nós? Eles acabaram por acentuar as diferenças sociais nas nações de informação. Você diz isso por causa dos bens de consumo, eletrodomésticos, automóveis, essas coisas? Claro, são produtos que estão ao alcance de uma pequena minoria da população. E aí então se inicia um círculo vicioso. Para que essa pequena minoria continue a consumir esses produtos, é necessário que nós exportemos matérias-primas e alimentos. Trocamos por dólares norte-americanos, que por sua vez retornam aos Estados Unidos na forma de royalties. Isto é, um pagamento pelo direito de uso de uma tecnologia ou de um produto feito às grandes empresas multinacionais. E para manter esse mecanismo lucrativo no funcionamento, as grandes empresas multinacionais interferem nos negócios internos desses países. E o nosso poder de resistência não é assim tão forte perto desses gigantes. O que está em jogo mesmo é a nossa autonomia nacional. A gente podia terminar a matéria com essa pergunta. Devem os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento sacrificar sua autonomia nacional em nome do mercado mundial? E você, qual a sua opinião? Bom, antes de responder, que tal uma revisão? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu melhor os Estados Unidos da América e o Canadá. Dois países de dimensões continentais, com um quadro natural diversificado e numerosa população. Constatou que a riqueza dos recursos naturais é uma das chaves para entender melhor o processo de industrialização que ocorreu nos Estados Unidos após a Guerra de Secessão, transformando um país em uma potência mundial. Aprendeu o que foi o Fordismo, ou seja, o desenvolvimento da produção em série e a criação de um padrão de produção e consumo tipicamente americanos, que se generalizou em escala mundial depois da Segunda Guerra Mundial. Viu também que a entrada das grandes empresas multinacionais nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento pode aumentar as diferenças sociais já existentes, chegando mesmo a sacrificar a autonomia nacional desses países. Não deixe esse assunto morrer por aqui. Leia, informe-se, atualize-se e, principalmente, não deixe de acompanhar o curso também pelo seu livro de estudos. Até a próxima!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Xuxa Parque, alegria e alto astral com os sucessos de Grupo Molejo, Os Morenos, Banda Eva e Grupo Raça. Neste sábado, 9 da manhã, Xuxa Parque. A Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Educação. Nas salas de aula do Brasil, todas as crianças aprendem que o Rio São Francisco é o rio da integração nacional. Liga importantes regiões do país. Este é o Rio São Francisco. Nesta época, ele está sempre baixo, mas este ano especialmente, as águas estão baixas como ninguém nunca viu. É a seca castigando. Pode ser também as consequências de um progresso não organizado, o desmatamento, o assoreamento, quando a terra e a areia vão se fixando no fundo, fazendo o rio ir perdendo seu leito. O Rio São Francisco nasce aqui perto. Neste trecho, ele não é navegável por grandes embarcações, mas o pessoal da região busca nessas águas uma espécie de refúgio, desde criança. Isso aqui é um descanso. Você não sabe o tanto que é bom andar nesse rio aqui, navegar nesse rio. Você subindo, igual eu subo sempre 3 horas, depois a gente vem pescando, tem os poços, tem muito peixe, tem muita coisa bonita, tem muita capivara, tem tudo, tem fartura no São Francisco. Morre de fome quem quer, porque tem muito peixe à vontade. Eu sinto orgulho de Guatama estar perto desse rio aqui. Em volta do rio, surgiram cidades que vão conhecendo o progresso e mantendo a tradição. A imensa carranca é uma tradição dos navegadores do São Francisco, para espantar os maus espíritos. Nas cidades, a modernidade e a simplicidade passam pelas mesmas ruas. O asfalto, o skate, a moto, convivem com costumes antigos como o leite que é entregue a cavalo. As carroças são veículos muito comuns, carregando mercadorias, fazendo entregas. As bicicletas são brinquedo de crianças e meio de transporte de muitas famílias. E tem gente que vai a pé mesmo, com sombrinha às vezes para se proteger do sol quente. A saída da missa de domingo é o momento mais animado da semana. Todo o terreno baldio do interior do Brasil vira campinho de futebol para a garotada. Tem lenha no fogão, biscoitinho no forno e fumacinha no telhado. A vida passa pela janela. E cada menino tem um cachorrinho, seu melhor amigo, com quem divide os bons momentos da infância. Dificuldades? Aqui tem. O maior hospital de Minas ainda é a ambulância. Dado o número de municípios que Minas tem, se somarmos a cada doente que está hoje, agora, nesse momento, dentro de uma ambulância, sem sombra de dúvida, ele vai dar o maior número de leitos de um hospital de Minas Gerais. Solução para os problemas? Na área da saúde, eles encontraram. 15 cidades se uniram num consórcio que está mudando o destino da população. Os 15 municípios que se uniram para formar o consórcio do Alto São Francisco são Santo Antônio do Monte, com 19 mil habitantes, Araújos, com 6 mil habitantes, Bom Despacho, 37 mil habitantes, Dores do Indaiá, 13 mil habitantes, Estrela do Indaiá, 4 mil habitantes, Igaratinga, 7 mil habitantes, Iguatama, 9 mil habitantes, Japaraíba, 3 mil habitantes, Lagoa da Prata, 33 mil habitantes, Luz, 17 mil habitantes, Martinho Campos, 13 mil habitantes, Moema, 6 mil habitantes, Nova Serrana,
22.000 habitantes. Pedra do Indaiá, 4.000 habitantes. E Leandro Ferreira, 3.000 habitantes. No total, vivem nesta região 202.000 pessoas, mas o consórcio acaba atendendo a 300.000 pessoas, que vêm de lugares vizinhos, que não pertencem ao consórcio, e até mesmo de Belo Horizonte. O consórcio tem 4 cidades que servem de centro de referência, quer dizer, onde há serviços especializados em diferentes áreas de atendimento. Em Moema, funciona o principal hospital geral da região. Para cá são encaminhados os pacientes que precisam de atendimento ambulatorial, como clínica médica, pediatria, ortopedia, ginecologia, cirurgias e exames em geral. E o atendimento hospitalar, como urgências e internações na área da clínica geral. Em Santo Antônio do Monte, o atendimento principal é na área da saúde da mulher. O Instituto da Mulher atende a área ginecológica como a prevenção do câncer de mama e de útero, o acompanhamento de pré-natal de alto risco e até fisioterapia. Em Lagoa da Prata fica o Núcleo de Atenção à Saúde Mental. E em Iguatama fica o Centro de Referência Estadual em Oftalmologia. Os hospitais funcionam em convênio com as universidades. A Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, a Universidade de Alfenas e a Universidade Federal de Minas Gerais, o que garante a qualidade do serviço prestado. O funcionamento do consórcio é simples. Quando uma pessoa da região do Alto São Francisco precisa de algum serviço de saúde pública, ela vai até o posto de saúde de sua cidade. Se não houver condições de resolver o problema na própria cidade, o pessoal do posto marca o atendimento para uma outra cidade do consórcio que ofereça o que o paciente precisa. Atualmente, todos os atendimentos são marcados por telefone em uma central, que fica na cidade de Luz. Eu quero marcar uma consulta, 2 consultas de cardiologia. O que a senhora veio fazer aqui no ambulatório? Vim pegar um laudo médico. Coração. Consultar no ortopedista. Eu também é cardiologia. Os objetivos do consórcio são organizar o sistema dentro de uma microrregião, evitar o trânsito dos pacientes a longas distâncias, evitar que o paciente procure um determinado serviço ou um determinado município e seja atendido como se fosse um favor, ou seja, recusado o seu atendimento, porque o que se cria é um compromisso de parte a parte. Cada município presta serviço ao seu vizinho. É a agilidade, a rapidez no atendimento, a qualidade do atendimento e o custo para o doente. Ele não tem custo de viagem, não tem custo de traslado. Quando ele é levado até o município, as próprias prefeituras é que se encarregam de fazer o transporte do doente. O Núcleo de Saúde Mental de Lagoa da Prata tem hoje 1.020 pacientes cadastrados e é dirigido por 2 psiquiatras. O trabalho do consórcio é interessante porque ele coloca uma proposta nova de abordar a saúde de uma outra forma, de uma forma com mais qualidade, com mais empenho, com mais cuidado com o cidadão, com a pessoa, né, com o ser humano. Como o paciente Daniel, que há 18 anos faz tratamentos psiquiátricos e passou por muitas internações, recebendo choque, e agora está conseguindo bons resultados com o tratamento do consórcio. Tomar remédio em casa é bem melhor, porque o hospital não é muito bom não, né? Por que não é bom? Porque fica preso, não pode sair. E eu gosto de passear, andar, bater papo com os outros, com os companheiros. E aqui você pode fazer tudo isso? Pode, aqui o povo é legal, tudo bem, recebe a gente bem, não maltrata a gente, educado. Para a população de baixa renda, o transporte gratuito é essencial para o tratamento de saúde. Neste caso, a Prefeitura de Bom Despacho mandou este carro cheio de mulheres para fazer o exame de mama em Santo Antônio do Monte, onde funciona o Instituto da Mulher. Todas as mulheres da região do Alto São Francisco que precisam de um atendimento especializado são encaminhadas para o Hospital de Santo Antônio do Monte. Aqui, elas recebem atendimento em diversas áreas, desde fisioterapia, acompanhamento de pré-natal e até a prevenção do câncer de útero e de mama, os 2 tipos de câncer mais comuns na mulher brasileira. As mulheres aqui em Santo Antônio do Monte se uniram e formaram a Associação Municipal Feminina.
São 20 voluntárias que trabalham na orientação das mulheres carentes da região sobre como manter a saúde da família. Voluntárias, pessoas da nossa comunidade, um grupo de senhoras que se dispuseram a servir a comunidade em prol da saúde da mulher. Quantas mulheres vocês já orientaram? Uma média, assim, das associadas, uma média de 400 mulheres. A gente tem contato, assim, direto com elas. As mulheres de Santo Antônio perceberam, assim, a necessidade da criação desse instituto e fomos à luta. Fomos buscar o recurso necessário para que a gente pudesse ter aqui esse serviço de proteção à saúde da mulher. Como que vocês foram à luta? Através, assim, de conscientização das comunidades, dos bairros e buscando, assim, geralmente através de... A parte, principalmente, dos abaixo-assinados que a gente nós colhemos nas comunidades. E mandaram para onde? Nós encaminhamos para a Secretaria da Saúde, encaminhamos para a Prefeitura Municipal. O trabalho voluntário é um recurso que as comunidades usam para resolver problemas que o governo sozinho não consegue resolver. Este hospital de Iguatama foi inteiramente construído por voluntários. Foi um mutirão que deixou boas lembranças. Eu ajudei a carregar massa, preparava, tudo. É para toda a comunidade e é tudo gratuito, aqui ninguém paga nada. Construído em 114 dias por 420 homens e mulheres, o Centro de Referência Estadual em Oftalmologia, desde que começou a funcionar em junho de 1995, já atendeu a 4.811 pacientes. Tem gente que veio até de Belo Horizonte, como o Wilson Vaz. Aposentado, o Wilson tem 70 anos e desenvolveu catarata senil nos 2 olhos. Eu espero o que eu sempre ouvi falar desse conceituado centro aqui, que eu saia daqui enxergando. Ou pelo menos daqui uns dias enxergar, né? Há quanto tempo o senhor já não enxerga? O senhor tem noção assim, de quantos não, anos? Eu não enxergo há pouco tempo, porque eu tinha visão nesse outro olho. Esse aqui que até hoje eu sinto, ainda vejo um pouquinho assim, mais de sombra, assim, mas eu não tenho visão nítida, é tudo embaçado, né? Como se eu estivesse dentro de uma sala, uma sauna, e tem aquele vapor, né? Então aquele vapor que cobre a visão. A catarata é a diminuição da transparência do cristalino. O cristalino é uma lente do nosso olho que ajuda a dar foco na imagem para enxergarmos de perto. Sem a transparência, a visão vai ficando cada vez mais embaçada. O Centro de Oftalmologia de Iguatama é tão conhecido que vem gente da cidade grande e também gente da roça, como Dona Genoveva. Gente, boa tarde. Dona Genoveva é viúva, tem 67 anos. Com catarata senil nas 2 vistas, ela já se operou de uma e agora veio para se operar da segunda. Vamos tirar esse curativo aí? Bom. Tá sentindo alguma coisa? Não, graças a Deus não senti nada. Doeu alguma coisa na cirurgia? Não doeu nada. Cirurgia bem-sucedida, Dona Genoveva voltou para casa. Ela mora na zona rural de Japaraíba. Mora nesta casinha desde que nasceu. Agora ela já pode ver o seu mundo e levar sua vidinha feliz. Ai, mudou muita coisa boa. O quê? Ai, mudou que eu tenho destino de expediente para fazer as coisas, né? Eu não tinha, né? Expediente de fazer nada. O que a senhora faz aqui? Olha, que eu faço de tudo, doméstica de casa e tudo. Hã? Qual é o seu sonho, Dona Genoveva? Mas meu sonho, assim, é de trabalhar, de cumprir com meus deveres da cidadã da roça, né? Neste sábado, no Globo Ciência. Viagens interplanetárias. Espaçonaves incríveis. Galáxias inimagináveis. Vestir capacetes da expressão atmosférica. Ok. Colocar óculos protetores de raios ultravioletas. Ok. Acionar a célula impulsora e partir. Assista neste sábado, 7h50 da manhã. Globo Ciência. Um programa da Fundação Roberto Marinho. O arroz doce
é usado pelos árabes há séculos. Existem registros do século XVII de origens mouras com receitas deste prato. Os espanhóis trouxeram arroz doce para a América. Este prato é encontrado do México à Argentina. Portugal adotou o arroz doce e trouxe para o Brasil. Dona Alzira, que é mineira, neta de portugueses, acrescenta na receita gemas de ovos. O arroz doce tradicional mineiro é bastante nutritivo e saboroso, agradando paladares de todas as idades. Para preparar o arroz doce para 8 pessoas, são necessários os seguintes ingredientes: 2 xícaras de chá de arroz bem cheias ou 500 gramas, 2 xícaras de chá ou 500 gramas de açúcar refinado, 1 litro de leite integral, 3 ovos, em que utilizaremos apenas as 3 gemas, algumas casquinhas de limão e 2 xícaras de água, que será utilizada no cozimento do arroz. Agora, vamos preparar o arroz doce. Para começar, coloque a panela com os 2 copos de água em fogo alto para que a água ferva. Enquanto isso, lave o arroz. Depois da água fervida, coloca-se o arroz lavado na panela para que ele comece a cozinhar. Em 4 minutos, o arroz estará crescido, mas ainda não totalmente cozido. Agora é a hora de colocar o leite para que o arroz continue a cozinhar. Derrame o leite lentamente na panela, mexendo sempre. Guarde 2 colheres de leite para mais tarde misturarmos com as gemas. Acrescente o açúcar e as casquinhas de limão. Assim, o arroz deve terminar o cozimento. Em 30 minutos, com a panela destampada, o arroz doce fica pronto. Mas é bom você não sair e deixar o doce cozinhando, pois quando começar a ferver, pode grudar no fundo da panela. Se isso acontecer, você deve diminuir o fogo. Enquanto ele cozinha, separe as gemas dos ovos. 30 minutos depois, é bom dar uma provadinha no doce para ver o ponto do arroz. Ele deve estar bastante macio e com aspecto cremoso. A última etapa é a seguinte: coloque as 3 gemas em uma vasilha e junte com as 2 colheres de leite que estavam reservadas. Misture bem. Derrame lentamente as gemas com leite dentro da panela. Não pare de mexer e abaixe o fogo. Está pronto o arroz doce à moda mineira. Despeje em um prato e cubra com canela a gosto. E esse doce pode ser servido no café da manhã, como sobremesa, pode conservar na geladeira ou fora. Isso depende de temperatura ambiente, é mais gostoso. O leite é rico em proteínas, que formam e regeneram as células, os órgãos e os tecidos. E em cálcio, o principal elemento de formação dos ossos e dentes. E o leite também tem vitamina C, que é um estimulante para a produção de anticorpos no organismo. O arroz, a gema de ovo e o açúcar são ricos em calorias, que dão energia. Prove esta receita. Bom apetite!